Paz do Senhor, meu irmão, minha irmã, professor, professora, aluno, aluna da Escola Dominical. Eu me chamo Ediel Gama, sou diácono, sirvo ao Senhor na Igreja Evangélica Assembleia de Deus, Templo Monte Sião, pastoreada pelo pastor Paulo Sérgio Neves. Hoje eu estou aqui com você com o objetivo de estudarmos juntos a lição de número 8 deste trimestre, que tem por título Lucas 15 e 16, Parábolas e ensinos exclusivos de Lucas. Essa lição tem 3 objetivos. O primeiro, reafirmar a certeza da salvação para todos os que confessam Jesus como Senhor. O segundo, compreender que o Evangelho é um chamado ao arrependimento. O terceiro e último, servir aos irmãos com os recursos que Deus nos concede. O texto áureo encontra-se no Evangelho do Senhor Jesus Cristo, segundo escreveu o Dr. Lucas, no capítulo 15, versículo 21. E diz o seguinte: E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. A verdade prática nos diz: devemos usar todos os recursos possíveis para tornar acessível o verdadeiro Evangelho. Antes de adentrar ao estudo da nossa lição, eu quero trazer a você à memória uma questão específica. A leitura da revista, ela não pode e não deve substituir a leitura da Bíblia. Então, professor, principalmente, professora, antes de mergulhar a sua atenção nas páginas da revista, leia esses 2 capítulos de Lucas. Se possível, leia em 2 traduções da Bíblia. Pode ser a revista atualizada, que a maioria de nós tem, e a nova tradução da linguagem de hoje, ou a nova versão transformadora. Enfim, tenha intimidade com o texto para que fique mais fácil você introduzir aos seus alunos alguns conceitos que serão apresentados ao longo da lição. O primeiro tópico ele vai dizer o seguinte: ensinando por parábolas. O primeiro subtópico nos diz: o público de Jesus. Lucas, capítulo 15, versículo 1, diz assim: Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para ouvir. Querido professor, é interessante você entender aqui que o ministério de Jesus era buscar e salvar o que se havia perdido. Justamente por conta disso, Jesus ele não desenvolveu seu ministério, Lucas deixa isso muito claro, dentro do templo, dentro das 4 paredes de uma sinagoga, ou ensinando no pátio do templo. Ele fez isso também. Porém, como o ministério de Jesus era buscar e salvar o que se havia perdido, ele buscava, por vezes, proferir ensinamentos através de parábolas, fora dos muros, fora do ambiente religioso, em um local em que pessoas que estavam expulsas das sinagogas, pessoas que não mais compartilhavam, não mais comungavam da fé judaica, pudessem ter acesso ao reino de Deus. E é exatamente nesse contexto que Jesus ele começa a falar as parábolas, a proferir as parábolas que nós vamos estudar na lição de hoje. O comentarista ele diz: note que o público era atraído a Jesus. Os perdidos, a escória da sociedade, dizia: quero ouvir o que este Jesus tem a dizer. Este interesse dos perdidos em relação a Jesus resultava em murmuração por parte dos escribas e fariseus. Se por um lado Jesus ele buscava salvar o que se havia perdido, por outro lado, ele encontrava resistência por parte da liderança religiosa da época. Escribas e fariseus, que eram os chamados doutores da lei, ou seja, as pessoas que eram expert na lei de Moisés, nos profetas, nos salmos e provérbios, enfim, nos livros poéticos, essas pessoas, elas
se chateavam com Jesus, justamente por quê? Porque Jesus, ele reconhecidamente era alguém que detinha o domínio da palavra de Deus e ele não restringia a palavra a um grupo seleto de pessoas. Pelo contrário, ele buscava todos os esquecidos, os desvanecidos e pregava essa palavra, o que irritava os fariseus e os escribas. Por quê? Porque eles utilizavam a religião como uma ferramenta de dominação social, ou seja, se você não fala pela minha cartilha, você não entra na minha igreja e a partir de então você está excluído do reino de Deus. Jesus veio para desfazer essas amarras. Há um padrão nos discursos de Jesus nos quais podemos distinguir três diferentes motivações entre seus interlocutores. O primeiro, a multidão é atraída a Jesus e ouve atentamente suas palavras. A condição deles está expressa no texto. A multidão era composta de pecadores. Ninguém os queria, os religiosos os desprezavam. Segundo grupo de pessoas, era o grupo dos escribas e fariseus. Eles reclamavam de Jesus por dar atenção aos pecadores. Com o coração endurecido, não discerniam o amor de Deus aos perdidos. O terceiro grupo de pessoas na verdade, não era um grupo de pessoas. Era o terceiro ponto distintivo daquele grupo de pessoas que ali estavam. Nós tínhamos a multidão, ávida e sedenta pela palavra. Tínhamos os fariseus, que estavam ali a criticar. E terceiro, tínhamos Cristo. E Cristo, ele estava ali movido de compaixão a fim de salvar os perdidos. Não era interesse dele afugentar os pecadores. Jesus falava a verdade, não se envolvia nos pecados dessas pessoas, mas as recebia com compaixão. Muitos viam estes pecadores como um inconveniente. Jesus os via como uma oportunidade. No capítulo 15, ele nos conta três parábolas que respondem à murmuração dos fariseus. Amados irmãos, aqui eu acho que cabe um ponto muito interessante de nós esclarecermos. Atualmente, há um ensino um tanto quanto perigoso que tem permeado algumas igrejas, que é o ensino de que Jesus ele veio para os pobres. E é interessante nós observarmos que no grupo de pessoas estavam quem? Publicanos. Quem eram os publicanos? Eram pessoas que compravam, mediante uma somatória muito alta de dinheiro, uma chancela do governo romano para cobrar impostos. E eles cobravam esses impostos dos comerciantes judeus e cobravam de forma que, ao pagarem os impostos devido a Roma, o restante ficava para os publicanos. Então os publicanos eram pessoas abastadas. Jesus, ele veio para os pobres, é claro que sim, mas ele não exclui ricos. O evangelho que exclui pessoas pela condição social, seja ela a condição social de pobres ou abastada, não é um evangelho de Cristo. É doutrina de demônios e como tal, deve ser absolutamente rejeitada por nós. Passando ao segundo subtópico, nós vamos ter aqui o seguinte: a parábola da ovelha perdida. Logo após logo após Lucas apresentar o público de Jesus, ele inicia falando acerca da parábola da ovelha perdida. Lucas, no capítulo 15, versículo 4, nos diz assim: Qual dentre vós é o homem que, possuindo 100 ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as 99 e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Lembre-se, meus amados irmãos, que Jesus ele estava ali pregando para pecadores, porém haviam alguns fariseus naquele local. Então Jesus Cristo ele começa a falar por meio de parábolas ao coração de toda aquela multidão, falando principalmente aos que estavam afastados, aos que tinham o convívio negado, no ambiente religioso da época, como os publicanos e pecadores, como também ele falava aos fariseus, criticando a sua postura, o que estava em seu coração. O comentarista ele vai nos dizer assim: ovelhas são conhecidas por serem animais desprovidos de esperteza, por isto precisam de pastores.
Mas este não é o foco da parábola. Não é a parábola da ovelha sem percepção, mas o foco está no maravilhoso pastor e o ato de resgate que traz de volta a ovelha perdida. Pois bem, Jesus, ele com uma sabedoria ímpar, começa a narrar uma história de uma ovelha que se perdeu, né? E ele começa falando isso. Olha, qual dentre vós é o homem que, perdendo uma ovelha, tendo 100, não deixa 99 e sai em busca dessa, e quando a encontra, faz festa, festeja com os seus amigos. Aquilo ali, Jesus, ele estava esclarecendo que as pessoas, elas não podem ser tratadas como um negócio ou como algo descartável, que era a forma que os fariseus tratavam os seus irmãos judeus. O que eles faziam? Eles faziam dos judeus pura massa de manobra. Se você está de acordo com o que eu prego, se você está de acordo com os meus privilégios, ótimo. Se não, você está fora. E os fariseus, eles estavam muito bem com isso, porque a maioria continuava indo ao templo. Eles ainda detinham ali a maioria das pessoas que estava ali com medo de ir ao inferno, com medo de ter o convívio na congregação negado, e com toda certeza dizia, poxa, é melhor eu trilhar o caminho que os fariseus me ensinam. E Jesus estava ali explicando primeiramente aos que eram pecadores, aos publicanos, que eles eram importantes no reino de Deus. E de outra forma estava dizendo que os fariseus não estavam tendo uma conduta mais sensata, não estavam tendo uma conduta bíblica, uma conduta de acordo com os preceitos ensinados por Deus ao longo de toda a Escritura Sagrada. No mundo dos negócios, uma ovelha de 100 representaria uma perda de 1%. Faz parte do risco do negócio. Ovelhas se perdem, vida que segue, alguns diriam. Mas aqui estão as boas novas. Jesus não está disposto a perder ninguém. Se você se sente perdido, Jesus está à sua procura. Ele sabe o seu nome, a sua prioridade é resgatar pessoas perdidas. Por isto, ele declara, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por 99 justos que não necessitam de arrependimento. E isso aqui, meus amados irmãos, é uma verdade que nós precisamos levar para a nossa vida, para a nossa igreja e para a EBD. Um aluno que deixe de frequentar a EBD, um membro que deixe de frequentar a nossa igreja, deve ser motivo de preocupação para nós. Nós não podemos observar a igreja e dizer, olha, tudo bem, se foi um, mas eu ainda tenho 1000 aqui. Negativo. Jesus, ele está ensinando claramente que uma pessoa que se perde deve ser motivo de preocupação. No caso, deve ser motivo para, inclusive, se abandonar momentaneamente os que já estão salvos em um local seguro, em um aprisco, e partir em busca daquele que se perdeu e está por aí, suscetível ao ataque de feras e etc. E é muito claro que ele vai dizer assim, olha, Deus, ele se alegra muito mais com aquele que se perdeu e voltou do que com os que já estão salvos. Isso não significa que Deus, ele quer que nós venhamos a nos perder e retornar ao convívio do Pai. Nada disso. Isso aqui ele está esclarecendo que o objetivo de Deus é salvar a todos, todos sem distinção. Os fariseus tinham um mote, a alegria no céu, quando um pecador é destruído. Por esta razão, o verso 7 é tão emblemático. Eis parte da razão de Jesus falar com pecadores. O que alegra o céu também precisa ser a nossa alegria. Encontrar ovelhas perdidas. No texto, o pastor, seus vizinhos e amigos se alegram. Então os fariseus também deveriam se alegrar, o que não era o caso. Consequentemente, não eram amigos do bom pastor. E aqui a gente precisa também internalizar isso e fazer uma reflexão. Às vezes existem irmãos que nos causam problemas, irmãos problemáticos, irmãos que discutem, membros doentes do corpo de Cristo. E quando essas pessoas elas se desviam, às vezes existe até um sentimento de alívio na comunidade. Nós precisamos repensar. Quando um irmão nosso, ainda que problemático, ele se desvia
Nós precisamos ir atrás com o amor que Cristo veio atrás de nós. Essa talvez é a coisa mais importante desta parábola. É a forma mais importante, é desafiar a mim e a você a agirmos como Cristo agiu conosco. Nós não merecíamos o favor de Cristo. O nosso irmão, se não merece, ele está apenas se igualando a nós. Nós precisamos ser tementes a Deus e imitadores de Cristo. O terceiro subponto ele vai falar acerca da parábola da dracma perdida. A parábola da dracma perdida ela é dita logo em seguida a parábola da ovelha perdida. Tá? São parábolas, digamos assim, quase que co-irmãs. Por quê? Porque elas vão falar acerca da mesma coisa. Lucas, no capítulo 15, versículo 8, vai dizer assim: Ou qual é a mulher que, tendo 10 dracmas, se perder uma, não acende a candeia, varre a casa e procura diligentemente até encontrá-la? Jesus aborda a importância de se buscar o perdido em vários patamares de valor. Pode ser mais caro ou mais barato, uma ovelha ou uma dracma, porém todos têm valor e quando são encontrados, não importa o contexto, geram uma grande festa. Jesus nos ensina a irmos em busca do que está perdido, seja fora ou dentro de casa. Sua persistência em salvar a humanidade equivale a alguém que perdeu um tesouro particular, mas está disposto a procurá-lo até encontrar. Note que, se a parábola da ovelha perdida trata de alguém que se afastou do aprisco, a parábola da dracma, por sua vez, ela trata de alguém, aliás, da moeda que foi perdida dentro de casa. É momento também de nós prestarmos atenção e entendermos que, por vezes, alguns irmãos nossos estão dentro da igreja e perdidos, estão dentro da igreja necessitando ser encontrados, necessitando de amor, o amor da comunidade. E observe que quando essa mulher encontra a dracma perdida, ela festeja com os seus amigos. Nós precisamos da mesma forma de identificar. E como é que nós identificamos? Através da comunhão. Precisamos identificar irmãos nossos que eventualmente careçam, necessitem da nossa atenção especial e assim buscarmos reintegrá-los para que todos sejamos parte de uma comunidade sadia, o corpo de Cristo. Amados irmãos, o segundo tópico, ele vai tratar especificamente acerca da parábola do filho pródigo. Note que nas duas parábolas anteriores, nós tratamos acerca de coisas que haviam se perdido. Na primeira, nós tratamos acerca de um animal, uma ovelha. Na segunda, foi uma dracma. O terceiro ponto, aliás, a terceira parábola, ela vai tratar especificamente ainda acerca de perda. Mas, neste caso, Jesus ele vai utilizar a parábola do filho pródigo, ou seja, uma pessoa para retratar o pecador e o imenso amor de Deus. O primeiro subtópico desse tópico 2 vai dizer o seguinte: o pecador arrependido recebe a bênção. Lucas, capítulo 15, versículo 12, vai dizer assim: o mais moço deles disse ao pai: Pai, dá-me a parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Pois bem, para nós entendermos o que é a parábola do filho perdido, me permita aqui fazer um breve comentário. Tá? Um determinado cidadão rico, ele tinha 2 filhos. E um dia o filho mais jovem chegou com o pai e disse assim: papai, eu quero que o senhor me dê a parte da minha herança. Note bem, o filho não havia trabalhado para ter aquele dinheiro. Ele pede uma parte de sua herança e o seu pai prontamente lhe dá. E o que é que o filho faz? Ele vai e começa a esbanjar a sua herança em prazeres, em uma localidade longe da região que seu pai morava. E a Bíblia vai dizer que se abateu uma grande fome e aquele jovem se viu sem dinheiro, até que ele começou a cuidar de porcos. Nós estamos falando em um contexto judaico. Cuidar de porco
era um trabalho horrível que não podia sequer ser cogitado pelo judeu. Ou seja, aquele homem estava passando uma situação horrível, dificílima. Talvez ele estivesse pensando até em canibalismo ali, tamanha era a sua fome. E ele aceita cuidar de porcos. E o que acontece? Vamos estudar a partir de agora. O filho mais novo é caracterizado como aquele que se revolta contra o pai e deixa claro ao pedir sua herança que quer viver longe do pai. Tal ação é assustadora, pois naquele contexto pedir a herança ao pai significava pedir a própria morte de seu genitor, já que a herança se ganha após a morte. Aqui no direito brasileiro nós temos um jargão muito claro: não existe herança de pessoa viva. E isso é no mundo inteiro. A herança ela só pode ser entregue quando o genitor morre. Aí você tem uma ideia do tamanho do desrespeito que aquele filho mais moço teve com o pai. É mais ou menos como se dissesse: olha, pai, já que o senhor está demorando a morrer, me entrega logo o que é meu por direito. No caso, não era por direito, o menino não tinha trabalhado por aquilo. Então o que ele diz? Olha, pai, é o seguinte, já que o senhor está demorando a morrer, me entrega logo o que vai ser meu depois da sua morte e me deixa gastar e viver a minha vida. E o pai prontamente faz isso após ser muito brutalmente ofendido pelo filho. E aí o filho ele vai partir. Percebamos a diferença das três parábolas. Até aqui, a ovelha, um ser irracional, simplesmente saiu do redil. A dracma é inanimada e foi perdida por alguém. O filho pródigo decidiu deixar o lar. Jesus amplifica o significado de perdido. Esse filho recebe sua parte, vai morar em outro lugar, gastando de forma irresponsável tudo o que tinha. E se já não bastasse, uma crise assola o local de sua habitação, submetendo-o a grandes privações e ao trabalho entre porcos, condição vergonhosa para um judeu pelo fato de tal animal ser considerado impuro. É perceptível que tamanha humilhação vivida ocorre por causa de suas escolhas erradas. Pois bem, meu querido e amado irmão, observe o seguinte: aquele garoto, ele tomou atitudes absolutamente horríveis em sua vida. Primeiro, se rebela contra o pai. Segundo, o desrespeita profundamente. Depois, abandona o seu pai. E, finalmente, ele estraga tudo o que o seu pai havia lhe dado. Observa-se que o problema era muito grande e o problema era exclusivamente do garoto. O pai não tinha nada a ver com isso. O pai poderia muito bem morrer em paz, porque fez até além do que era seu dever. Ele entregou uma herança que ele sequer deveria ter entregue, mas ainda assim ele entregou. Por quê? Porque ele amava aquele filho mais moço. Isso vai ficar evidente a partir do momento do estudo prolongado dessa parábola. Então, caindo em si, ou seja, depois que o garoto ele perde tudo o que lhe foi entregue por seu pai, caindo em si, versículo 17. Aqui está a grande atitude, isto é, a chave. A pessoa precisa cair em si, pois não somos obrigados a nada. Um dia as pessoas caem em si. Ele planeja ir ao encontro do pai com 3 passos essenciais. Primeiro, reconhecer os seus pecados, reconhecer o erro, o que ele fez, o ultraje que ele fez contra o seu pai, a humilhação com palavras ao qual seu pai foi submetido. O segundo, aceitar sua condição de indigno. E o terceiro, concordar com a menor atitude de benevolência que seu pai puder oferecer. E o que a gente vai observar? A Bíblia é clara quando ela diz que o garoto ele pensa consigo mesmo: poxa, eu estou aqui com tanta fome e na casa do meu pai não falta comida. Então o que ele diz? Olha, levantar-me-ei e irei ter com o meu pai. E eu lhe direi: pai, eu pequei contra os céus e contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas me trata como somente um só dos seus empregados. A verdade é que aquele filho sabia da benevolência do seu. E aqui você já entendeu que nós não estamos falando do filho pródigo, senão
de nós mesmos. Essa parábola, apesar de estar sendo tratada com o povo judeu, ela reflete especificamente a nossa condição de pecadores, aflitos, pobres de Deus, oprimidos pelos nossos erros. Mas se um dia nos levantarmos e reconhecermos a nossa indignidade, o quanto ferimos ao Senhor, o Senhor ele está disposto a tomar a mesma atitude que esse pai tomou. E qual foi a atitude? Vamos agora ao segundo subtópico. O segundo subtópico ele vai falar especificamente acerca do pai. Lucas capítulo 15, versículo 20 diz assim: E levantando-se foi para seu pai. Vinha ele ainda longe quando seu pai o avistou. E compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. O pai era a figura central da família judaica, a ponto de receber o máximo respeito. Por isso, tal história é chocante para os judeus, já que o pai, embora pudesse punir severamente o filho insolente, decide dar a ele a herança que lhe cabia. Ou seja, lá atrás, quando o garoto disse: o pai, olha, é o seguinte, me dá a parte da herança que me cabe, o pai poderia simplesmente ter lhe dado uma surra e o expulsado da sua propriedade, dizendo: você é indigno. Você não me respeita, você não merece ficar aqui comigo. Mas ao invés disso, o Senhor, aliás, o Pai, naquele contexto, representando o Senhor Deus, ele entrega, ainda assim, faz como o filho queria. A bondade e o amor do pai pelo filho ganham maior relevância quando o filho que saiu resolve voltar e o pai sai correndo ao seu encontro, coisa incomum para a época. O pai evidencia o que Jesus fez por nós. A si mesmo se humilhou para nos resgatar. Hoje em dia, você sabe que a vestimenta do homem é, via de regra, uma calça, a vestimenta do homem adulto. Não raro, às vezes, a gente está de bermuda ou mesmo um short quando estamos mais à vontade dentro de nossas residências. Porém, a calça é a indumentária, é a vestimenta mais convencional. Então é muito comum hoje, quando a gente se atrasa, ou para pegar um ônibus, quem sabe, ou para alcançar alguém, a gente corra. Mas naquela época, veja bem, o homem, ele usava um vestido, usava uma veste que ia até a orla de seus pés. E aí o que acontecia? Era incomum ver o homem correndo, e mais ainda, em determinados contextos, ver um ancião correndo, era até mesmo sinônimo de desonra, de vergonha. Mais ou menos assim, poxa, o que tens? O que foi que tu esqueceste? O que tu não pusestes em ordem na tua vida para que tu possas estar correndo? E o pai, ele abre mão deste cerimonial e corre até seu filho. E aí nós vamos ver que quando o pai encontra o seu filho, ele vai fazer o quê? O pai o abraça, beija, e no meio do discurso do filho maltrapilho, que discurso? Pô, papai, poxa, eu pequei contra o céu. Todo pecado que a gente dirige contra uma pessoa, a gente está dirigindo contra a santidade de Deus. Isso aqui é uma lição importantíssima que aquele filho reconhece. Olha, papai, eu pequei contra o céu e eu pequei contra o Senhor. Eu não sou digno de ser chamado teu filho, mas seja benevolente comigo, me trate como um dos teus empregados. E aí vem a surpresa, maior ainda. O pai interrompe o discurso do filho e ele diz assim mesmo: olha, coloca nele, pega aqui uma roupa e coloca nesse filho. O garoto está maltrapilho, ele está sujo de lavagem de porco. E aí o pai diz: olha, coloca nele uma roupa. Aquilo ali, o que ele está dizendo? Olha, eu estou dando a ele distinção, ele não vai ser um empregado. Ele vai ser alguém distinto, alguém vestido como um membro da minha família. Em seguida, ele vai dizer assim mesmo: olha, coloca nele um anel. O que era o anel? Na época, uma pessoa que tinha um anel dentro de uma residência significava que ela tinha poder sobre os empregados daquela residência ou repartição. Então ele diz: olha, eu não vou tratar ele como um empregado, ele vai ter poder sobre o que é meu. Ele tem autoridade. Ele pertence à minha tradição familiar. E finalmente ele diz assim mesmo: olha, traz a ele uma sandália. A sandália era o que era símbolo de liberdade. O escravo, ele não podia andar calçado perante o seu senhor.
O filho podia. Então ele diz, olha, coloca essa sandália, né? Símbolo de filiação, pois escravos andavam descalços. E além disso, ele diz o que? Olha, pega um novilho cevado, pega um novilho bem gordo e prepara. Ou seja, o pai ele manda preparar um animal que já havia sido cuidado por anos para uma ocasião especial. E que ocasião especial é essa? O filho que havia lhe desrespeitado tanto estava de volta. Isso demonstra que o amor daquele pai era maior do que o seu orgulho. Apesar dele ter ali autoridade, apesar dele ser digno de respeito e o filho ter feito tudo aquilo, ele estava disposto, mediante o reconhecimento de erro do filho, ele estava disposto a perdoá-lo. E finalmente, o terceiro aspecto da parábola: o que se considera justo perde a bênção. Lucas, no capítulo 15, versículo 25, vai dizer assim: ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Se de um lado nós tínhamos um filho pródigo, ou seja, esbanjador, um filho perdido, um filho que se distanciou, de outro lado, aquele pai ele tinha um filho perdido dentro da sua casa. Que situação a desse pai, não é? Pois é, meus irmãos, mas infelizmente, muitas vezes essa é a situação do nosso Pai Celestial. Enquanto muitos se desviam, abandonando a congregação dos fiéis, muitos se desviam da presença do Senhor e vão esbanjar as riquezas que o Senhor lhes deu no mundo. Outros ficam dentro da casa do Pai, convivendo com a igreja, mas ainda assim absolutamente fora da visão do reino de Deus. O outro irmão ficou incomodado com a alegria que encontrou na casa devido ao retorno do filho que estava perdido. Ele decidiu não entrar para se alegrar. Então o pai saiu também ao seu encontro. Essa atitude do filho que ficou é emblematicamente similar dos fariseus. Ele trata o pai com ingratidão e desrespeito. Argumenta com o pai porque o filho pecador se arrependeu, olhando somente para seus erros e passado, sem perceber a verdade maior de que o filho que estava morto agora reviveu. Ele não se alegrou com o que trazia alegria ao coração do pai. A parábola termina com o pai convidando o filho mais velho a participar da festa da salvação. Mas não sabemos o que este filho fez, pois a parábola termina em aberto. E nós festejamos por Deus alcançar pessoas com características distintas da nossa? Às vezes, eu vou contar um testemunho que eu ouvi aqui mesmo no bairro em que eu resido. Há alguns anos atrás, uma célula feita em uma congregação, ou membros de uma congregação, recebeu uma visita curiosa. Recebeu um rapaz que havia sido assaltado naquela semana e havia sido convidado para participar da célula. Essa mesma célula recebeu no mesmo dia o ladrão que havia roubado aquele rapaz. E todos dois, naquela circunstância, estavam ali ouvindo falar do amor de Deus. Isso, meu amado irmão, é o reino de Deus. Isso, meu amado professor, é o que Deus almeja. Nós todos pecamos, estamos destituídos da glória de Deus. Um dia fomos alcançados. Os fariseus queriam fechar a porta do céu, queriam fechar a cancela do céu para aqueles que eles não consideravam justos, mas estavam sem perceber que aquela atitude os estava impedindo de participar plenamente da festa da salvação. Que nós venhamos a entender, passar a classe dos nossos alunos, que o Senhor Deus, Ele deseja salvar a todos, e todos significa todos, inclusive aquele meu vizinho que me fez mal, aquele ladrão que um dia me roubou, aquela pessoa que me tratou desonestamente, alguém que inclusive cometeu pecados horríveis contra mim. O Senhor Deus, Ele deseja, Ele anseia, almeja salvar essa pessoa. E nós
precisamos entender a vontade do nosso Pai e, por mais difícil que pareça, nos alegrarmos quando ela for feita para a glória do nome do Senhor. Meu amado irmão, o último tópico, terceiro, ele vai tratar acerca da última parábola, que ela é exclusiva de Lucas. Nós vamos tratar aqui acerca do rico e do Lázaro. Essa parábola ela é muito importante para que nós venhamos a entender algumas questões específicas do ensinamento de Cristo, principalmente no que concerne à vida após a morte, tá? Ao juízo que será exercido após a morte de cada ser humano. O primeiro subtópico ele vai falar acerca das instruções aos discípulos. Lucas, no capítulo 16, versículo 8, parte B, vai dizer assim: porque os filhos do mundo são mais hábeis na sua própria geração do que os filhos da luz. E aqui a gente precisa entender algumas questões, tá? Antes de Jesus iniciar a falar acerca da parábola do rico e do Lázaro, ele conta a parábola do administrador infiel. E como é que é essa parábola? Veja, a parábola ela começa dizendo que um determinado administrador infiel teve a sua infidelidade constatada pelo seu patrão. E o seu patrão chega e diz assim: garoto, venha cá, é o seguinte, eu soube que você está sendo infiel, então presta conta de tudo o que eu deixei na tua mão e traz para mim, porque eu vou te demitir. E aí o que o administrador faz? Ele começa a chamar todas as pessoas que que estavam em dívida com seu patrão e dizia assim para essas pessoas: olha, quanto é que tu deve meu patrão? Aí ele dizia assim mesmo: olha, eu estou devendo, digamos assim, 100 cestos de trigo. Aí dizia: olha, é o seguinte, anota aí que tu deve só 70. Tu, quanto é que tu está devendo? Olha, eu estou devendo tantos litros. E ele começou a diminuir as dívidas dessas pessoas. Com que intenção ele fez isso? É bem claro, ele diz assim mesmo: poxa, eu posso não trabalhar mais. E eu tenho vergonha de pedir esmolas. Então eu preciso arranjar um jeito de ser recebido na casa das pessoas, tá? De uma maneira em que elas não possam me negar abrigo. E aí ele começa a fazer das dívidas que eram com o seu patrão, ele começa a fazer negócio e começa a negociar com os devedores do seu patrão. E aí a Bíblia diz, Jesus Cristo ele vai dizer que o patrão deste administrador infiel, ele o elogia não por ter sido enganado, ele elogia pela esperteza. E aí Jesus ele diz: olha, até mesmo as pessoas que não são do reino de Deus, tá? Elas lidam melhor nos seus negócios. E aquilo ali foi uma alfinetada aos fariseus que estavam ouvindo. Por quê? Porque Jesus estava esclarecendo que os fariseus não estavam tratando dos seus negócios da forma como Deus lhes havia ordenado ao longo do Pentateuco, das leis mosaicas, ao longo dos livros históricos, enfim, dos profetas e etc. E os fariseus, eles agiam tal qual as pessoas mundanas, as pessoas que tinham um caráter condenável, estavam agindo. E aí, vai dizer o comentarista: a caminho de Jerusalém, como veremos na próxima lição, Jesus instrui os seus discípulos sobre o que irá acontecer. Jesus seria preso, morto, ressurreto, e após isto retornaria ao céu. Ele começa aqui a prepará-los para o ministério futuro. Ele inicia com a parábola do administrador infiel. Certo homem rico contratou um administrador. É uma história sobre um patrão mundano que contrata outro mundano para ser seu administrador. E ambos utilizam a sabedoria do mundo para fazer negócios. Tudo indica que o administrador aumentava o preço dos produtos para ganhar algo para si. Jesus usa isto para fazer um contraste junto aos seus discípulos, argumentando que os do mundo, com paixão e entusiasmo, fazem todo o mal para alcançar seus objetivos. Quanto mais os da luz devem fazer todo o bem para alcançar os seus objetivos.
Como tem a ver com dinheiro e os fariseus eram avarentos, estes se aproximam, sem serem chamados, para ouvir o que Jesus tem a dizer. E Jesus conta outra parábola acerca de um outro rico e Lázaro. O tópico 2, ele vai falar acerca do início da parábola. E ele começa falando acerca de duas mortes. Lucas, no capítulo 16, versículo 22, diz assim: E aconteceu morrer o mendigo e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. Jesus conta uma história interessante sobre duas vidas, duas mortes e dois destinos. A parábola do rico e do Lázaro ela é mais ou menos assim, meus irmãos. Havia um homem que era rico, extremamente rico, e à porta desse homem havia um homem chamado Lázaro. Sabe o que significa Lázaro? Lázaro era um nome bem comum até naquela época, e ele é uma corruptela de Eleazar, que significa Deus ajudou ou Deus tem ajudado. O nome daquele homem significa mais ou menos assim, olha, ele depende exclusivamente da ajuda de Deus. E Jesus ele vai dizer, olha, havia um rico e havia Lázaro. E Lázaro ele estava na porta do rico, fazendo o quê? Mendigando, esmolando. E aconteceu que morreu o rico e morreu Lázaro. E Lázaro foi levado para o seio do pai Abraão. E Jesus ele diz que quando morreu o rico, ele foi o quê? Sepultado. A primeira morte diz respeito a um homem rico. Quando Jesus mencionou o rico, novamente os ouvidos dos fariseus se conectaram ao que ele dizia. Este se vestia de púrpura e linho fino e se regalava esplendidamente. Nós já falamos algumas vezes aqui em lições anteriores que é diabólica a doutrina de que o Senhor Deus ele veio para te enriquecer. Negativo. O Senhor Deus, se para que você entre no reino dos céus seja necessário que você seja pobre, o Senhor Deus não te enriquecerá. É claro que se você tratar os bens de uma maneira a honrar a Deus, Deus ele tem prazer em te abençoar. Porém, o que acontecia naquela época? Os fariseus eles diziam, se eu sou um homem rico, certamente o favor de Deus está comigo e eu estou sendo abençoado por Deus e logo se eu sou pobre, eu sou um desgraçado de Deus, eu estou distante de Deus. A teologia da prosperidade ela começou antes da morte de Jesus. Lá atrás os fariseus já faziam isso. E aí o que acontece? Quando Jesus apresenta aquele homem vestido de púrpura, os fariseus logo imaginam, poxa, era um homem que tinha o favor de Deus. E aí o que acontece? Jesus ele vai falar acerca de quem? De Lázaro, o homem extremamente dependente de Deus, o homem que vivia de esmolas, o homem que ninguém ajudava ele, a não ser as pessoas que lhe entregavam esmolas. E a Bíblia vai dizer que a condição dele era tão ruim que além de tudo seu corpo era coberto de feridas, coberto de chagas. Logo, os fariseus pensariam assim, poxa, esse daí está cheio de maldição na sua casa. Esse daí, com certeza, ele não está fazendo algo que agrade a Deus. Por outro lado, nós tínhamos ali a figura de Lázaro. E os fariseus, eles vão pensar o quê? Poxa, Lázaro? E aí o Senhor Deus ele vai dizer que era um homem que sobrevivia de esmolas. Como nós falamos, o nome dele dizia Deus ajudou. Aquele que Deus ajuda ou que Deus está ajudando. Ou seja, era um homem exclusivamente dependente da ajuda de Deus. Era um homem tão pobre e com uma situação de saúde tão ruim que vai dizer a Bíblia, vai dizer Lucas, que o Senhor Jesus disse que o seu corpo era coberto de chagas, coberto de feridas. Então, você pode imaginar o que se falaria desse homem. Em determinadas denominações por aí que dizem, com certeza esse daí, ele está em desgraça porque ele não fez a campanha X, ele não comprou o sal vindo de tal local. Nada disso. Nós vamos observar o quê? A segunda morte é de um certo Lázaro, não se refere ao amigo de Jesus, que tinha Esse Lázaro ele tinha o corpo coberto de chagas e mendigava migalhas junto à mesa do rico. Embora ambos vivessem em contextos completamente diferentes, o mesmo acontecimento encontra os dois, a morte. E é importante dizer que desde logo o Senhor Deus diz que com a morte de Lázaro ele foi levado para o seio
do pai Abraão. O terceiro subtópico ele vai falar acerca dos dois destinos. Ele vai contrastar o destino que Lázaro encontrou após sua morte com o destino que o homem rico encontrou após. E aqui eu já te adianto, o destino do homem rico foi o inferno, foi o Seol. Aqui Jesus ele está dizendo, lembre-se lá no começo que eu disse, o evangelho é para todos, ricos e pobres. Aquele que nega a salvação a alguém por ser rico, ele está inebriado da doutrina de demônios e ele precisa encontrar a verdade. Da mesma forma, aquele que acredita que um homem rico tem o favor de Deus e tem a simpatia de Deus e invariavelmente entrará no céu, essa pessoa está redondamente enganada. Lucas capítulo 16, versículo 23 diz assim, no inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe Abraão e Lázaro no seu seio. Após a morte, os destinos são completamente diferentes. O destino de Lázaro foi o seio e o consolo de Abraão, levado pelos anjos. O destino do homem rico foi o inferno. Em meio a tormentos, ele levantou os olhos e viu Lázaro no seio de Abraão. Existem várias aplicações desta passagem. E aqui nós vamos estudar alguma delas. Eu só aponto aqui uma questão a você. Alguns historiadores, alguns estudiosos da Bíblia, eles vão dizer que esse vislumbre do inferno que nós temos nessa parábola é suficiente para nos apontar que, eventualmente, quando a pessoa, morre e vai viver uma eternidade longe do Senhor, ela passa a eternidade ainda pecando contra Deus. E como é que a gente pode observar isso daí? Observe o rico no inferno, completamente desgraçado, um homem que precisa que uma gota de água seja pingada em sua língua para que ele possa refrescar-se. Tamanha era a sua agonia. É alguém que ainda assim acha que pode dar ordens a Lázaro. Alguém que ainda assim acha-se melhor que Lázaro. Ele diz o que ao pai Abraão, manda que Lázaro molhe o seu dedo e coloque aqui na minha língua. Quando Abraão nega, ele diz, pai Abraão, então manda que Lázaro vá pregar aos meus irmãos. Ou seja, uma pessoa que mesmo desgraçada, mesmo estando num local que não dá para ficar pior, dali não existe coisa pior, era alguém que ainda assim estava soberbo, continuava assim ensoberbecendo, continuava pecando. E aqui nós vamos observar a aplicação da revista. Acerca da eternidade, é inexorável e existe um grande abismo entre os dois destinos, que não se pode atravessar de um lado para o outro e nem se comunicar com aqueles que ainda estão em vida. Ou seja, o destino é definitivo. Não há uma segunda chance após ser lançado no inferno. Deus ele enviou Jesus para nos evitar da morte eterna, para evitar a nossa tragédia final, que é o inferno. Porém, se nós negarmos o sacrifício de Cristo, nós inevitavelmente cairemos no inferno e de lá não sairemos. Não há uma segunda alternativa, meus irmãos. Não há comunicação entre vivos e mortos, meus irmãos. A vida não acaba na sepultura. A narrativa mostra que na eternidade a situação dos dois personagens sofre uma inversão. Volto a dizer aqui, se Lázaro não tivesse sido alguém temente a Deus, ele estaria no inferno. Se o rico tivesse sido temente a Deus, tivesse sido uma pessoa que honrou a Deus em vida, ele estaria no seio de Abraão. Isso aqui não tem a ver com as riquezas propriamente ditas. Segundo, acerca das pessoas. Ajude sempre que estiver ao seu alcance. Irmãos, se é verdade que Deus ele não exclui um rico do reino dos céus, também é verdade que um rico, ele, sendo salvo, precisa se relacionar bem com as suas riquezas de uma maneira bíblica. E a caridade é um mandamento bíblico.
você ser misericordioso, misericórdia, miséria e coração, misericordos, é colocar o coração na miséria do outro. Você ser misericordioso para com seu irmão é uma obrigação, independente do valor que você tenha. Mas claro que quanto mais você é rico, quanto mais Deus lhe abençoa, maior a sua responsabilidade em abençoar os demais. Tudo dentro da palavra de Deus, tá, irmãos? Um rico, ele não tem obrigação de sustentar um preguiçoso. Vamos colocar os pingos nos is e entender o que diz a Bíblia. Acerca das pessoas, ajude sempre que estiver ao seu alcance. Agora o homem rico, que nunca precisou pedir nenhuma ajuda, experimentar o que significa mendigar, clamando até mesmo por umas gotas de água. Entretanto, mesmo em tal situação, o rico avarento ainda se achava na posição de que Lázaro poderia servir. Acerca das riquezas e dos fariseus. Os fariseus amavam as riquezas. Para eles, as riquezas eram um sinal da bênção de Deus. Por outro lado, a falta dela era vista como um sinal de maldição. De acordo com essa mentalidade, era inconcebível qualquer destino diferente do céu para este homem, porque assim acreditavam que seria com eles. Riqueza não é passaporte para o céu, assim como pobreza também não garante a vida eterna. O que garante a vida eterna é receber Jesus como seu Salvador. O que garante a vida eterna é fazer a vontade de Deus. O que garante a vida eterna é reconhecer-se pecador contra Deus, contra os céus, contra seus irmãos, reconhecer-se indigno até mesmo de ser um servo de Deus. Isso é passaporte, é garantia para entrar na festa da salvação e estar eternamente com o nosso Deus. Os fariseus não percebiam que eles próprios também estavam perdidos em seu legalismo e apego material. Se Jesus não conseguia convencê-los, nem mesmo Abraão, Moisés e os profetas fariam. O comentarista ele escolhe terminar assim porque a parábola do rico e do Lázaro ele termina dizendo o seguinte: Lázaro, o rico, após ele receber a negativa de que Lázaro pudesse molhar o seu dedo, a ponta de seu dedo em água e pingar a língua do rico, o rico ele diz assim: poxa, já que Lázaro não pode fazer isso, Abraão ordena que pelo menos ele vá pregar, eu tenho tantos outros irmãos que estão vivos, e poxa, eu não quero que eles venham para cá. E aí Abraão diz assim: poxa, se eles não ouviram Moisés, não ouvem os profetas, tu achas que eles vão ouvir Lázaro? Claro que não vão ouvir a Lázaro. Mesmo que um morto se levante da cova e vá pregar o evangelho, essas pessoas elas não se converterão. Aqui nós estamos falando de dureza de coração. Nós precisamos orar a Deus e praticar o que diz a sua palavra, principalmente em relação a bens, para que nós não venhamos a ter o nosso coração duro, porque a dureza do coração do homem lhe impede de gozar as bênçãos da salvação. Por fim, temos a aplicação pessoal que nos diz: sejamos gratos a Deus pela salvação que este nos trouxe e esforcemo-nos para manifestar as obras da fé em Jesus. Lembre-se, meus irmãos, que a fé sem obras é morta. Ninguém entra no céu pelas obras que pratica, mas nenhum salvo deixa de praticar boas obras. Essa é a característica da salvação, é uma mudança de comportamento. Se antes eu era avarento, agora eu me relaciono de uma maneira diferente com os bens que Cristo me dá. Se antes eu era uma pessoa que me considerava superior ao outro, seja pela riqueza de conhecimento, seja pela riqueza material e financeira, agora não. Agora eu amo o meu irmão porque eu sei que eu sou tão miserável e pecador quanto ele, talvez até mais indigno do que ele, mas ainda assim o Senhor Deus, ele me olhou com um olhar de misericórdia. Eu não posso ficar dando uma de
de segurança da cancela do céu. Eu não posso ficar limitando a ação salvadora, o sacrifício vicário. Eu, você, nós não morremos por ninguém. Não temos o direito de negar o sacrifício de Cristo aos nossos irmãos que pecaram e estão afastados de Deus. Pelo contrário, a nossa postura deve ser alegrar-se como o Senhor se alegra, assim que alguém que era considerado absolutamente pobre de Deus, oprimido por demônios, quando essa pessoa ela se converte, quando ela aceita o chamado da salvação, é nossa obrigação nos regozijarmos juntamente com o Senhor. Meu amado irmão, se você ficou até aqui, eu quero te convidar neste momento para orar comigo e encerrarmos esta lição. Senhor Deus, eu te agradeço mais uma vez porque o Senhor esteve presente em nosso meio. Obrigado, Pai, pela iluminação que Tu me destes. Obrigado, Senhor, e eu te peço que neste momento os meus irmãos, ó Senhor, também sejam iluminados pelo Teu amor, pela Tua misericórdia, para que possam passar este ensinamento, Senhor, às suas classes e que os seus alunos possam, Senhor, receber este ensinamento e venhamos a praticar, Senhor, a nos fortalecer na fé, a andarmos como Tu um dia andastes. Ser conosco, ó Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Que o Senhor possa nos abençoar, em nome de Jesus. Glória a Deus. Que aula maravilhosa, meus irmãos. Deus falou profundamente no meu coração. Espero que também tenha falado aí no seu coração, abençoado a sua vida, abençoado o seu ministério. Meus irmãos, se você ainda não é inscrito no nosso canal, nos ajude. Vamos junto construir uma IBD inovadora. Você se inscreve, aperta o sininho de notificação para sempre o YouTube estar lhe avisando quando nós postarmos um vídeo novo aqui no nosso canal. E aí você deixa o seu comentário. Se você tiver alguma dúvida da aula que foi ministrada, você já deixa a sua dúvida. Com certeza vai ser um prazer para nós estarmos respondendo todos os comentários, tirando todas as dúvidas, mantendo essa conexão com os nossos irmãos professores que estão aí do outro lado levando a palavra de Deus, abençoando a vida dos alunos com a ministração da palavra de Deus. E vamos juntos então construir uma escola bíblica dominical de sucesso, de resultado para a glória e honra do nome do Senhor. Nos vemos no próximo encontro. Graça e paz a todos.